Quando uma tecnologia está ganhando mercado, o crescimento de um ano para outro desacelera, você sabia? Quem diz isso é a matemática. Vem comigo que eu explico. Olá pessoal, este é o canal Jabuti Elétrico. Nós falamos sobre inovação, sustentabilidade e sobre carros elétricos. Neste vídeo nós vamos falar sobre a curva de adoção de uma nova tecnologia e de como as propriedades matemáticas desta curva podem ser mal entendidas. Fica aqui com a gente. Aqui no Jabuti Elétrico nós gostamos muito de desmistificar as opiniões equivocadas sobre os carros elétricos. Muita gente repete mitos, e em cada vídeo nós trazemos para você os fatos verdadeiros. Desde o final de 2023, muita gente tem publicado que o crescimento de vendas dos carros elétricos no ano passado foi menor do que no ano anterior. Mesmo que as vendas em 2023 tenham sido maiores do que em 2022, isso normalmente é usado para sustentar que os carros elétricos estão condenados. Será que isso é verdade? Considerando o mercado mundial de carros elétricos, se olharmos os dados de crescimento de um ano para o outro, que é o número de que estas pessoas estão falando, vemos que realmente este crescimento foi maior em 2021, 113%, caiu para 59% no ano seguinte, e então caiu novamente em 2023, para 28%. Mas observe que o crescimento foi positivo em todos os anos mostrados no gráfico, o que significa que em cada ano as vendas foram maiores que no ano anterior. Nunca houve um ano em que as vendas caíram. É como se estivéssemos numa viagem, cada vez mais rápidos, mas com variações mais suaves na velocidade. Um relatório da ARK Invest, um fundo de investimentos dos Estados Unidos que é especializado em novas tecnologias, mostra como funciona a adoção de um novo produto, representada por uma curva. Esta curva teórica, a linha lilás neste gráfico, imagina uma tecnologia qualquer que saiu do zero e chegou a 100% do mercado em 15 anos. Diferente do que imaginamos, a adoção de tecnologias nunca é linear, e este formato de curva é conhecido como curva de Bayes. Ela pode ser mais achatada, mais longa, mais curta, mas sempre tem este formato de S. Nós podemos fazer um outro vídeo explicando por que isso acontece, mas é intuitivo. No começo, poucas pessoas conhecem a nova tecnologia e poucos estão dispostos a comprá-la. Ao longo do caminho, mais e mais pessoas conhecem e adotam a tecnologia. No final, quando a maior parte das pessoas já usam a tecnologia, é cada vez mais difícil chegar naqueles que não têm muito interesse nela. Enquanto isso, a outra linha, tracejada, mostra a velocidade do crescimento de um ano para outro. Veja que matematicamente o valor do crescimento vai diminuindo conforme o tempo passa, mesmo que a tecnologia ou produto esteja sendo super bem sucedida a ponto de chegar a 100%. Mas será que esta curva funciona, na realidade? Para confirmar este ponto, escolhemos a história da evolução de duas tecnologias bem conhecidas, os discos CD e os smartphones. Começando com os CDs, ou compact discs. Eles substituíram os discos de vinil e as fitas cassete a partir de 1983, e em 20 anos saíram do zero e chegaram a 92,4% do mercado. Veja que a curva azul mostra um crescimento da participação de mercado ano a ano, com um formato de S mais alongado. E a curva vermelha, que mostra o crescimento em cada ano vai caindo. Nos primeiros anos o crescimento era muito alto, valores como 800%, 300%, mas foi caindo ano a ano enquanto a participação no mercado só crescia. No caso dos smartphones, a história foi bem parecida. A curva laranja mostra a participação no mercado, e a verde, o crescimento anual. Veja que eles conquistaram uma enorme fatia do mercado em 15 anos, saindo de 15% de participação para mais de 87%. E o crescimento ano a ano, que era acima de 40% lá no início da curva, chegou mais ou menos a 1% nos últimos 5 anos. Então fica claro que o crescimento anual tende a cair durante o aumento de participação de uma tecnologia no mercado, mesmo que ela se dirija para uma participação muito grande. E um ponto que estas duas curvas reais mostram, é que o mercado oscila e é mais complicado do que mostra a curva de Bayes teórica. E é por isso que os números não seguem exatamente uma previsão. No caso dos CDs, por exemplo,
Eles substituíram primeiro os discos de vinil e depois as fitas cassete, e mais tarde passaram a sofrer a competição dos MP3 e de serviços como o Spotify. Depois de chegar naquela participação, só caíram, e hoje em dia, quase não participam mais do mercado. No caso dos smartphones, mesmo com tanto crescimento, há uma fatia de cerca de 15% de mercado que continua preferindo os telefones celulares convencionais. Voltando à curva dos carros elétricos, além da disputa com outras tecnologias como os híbridos, estas curvas acabam sendo ainda mais complicadas porque cada país tem uma curva destas, e cada novo carro tem também sua própria curva. O que fica claro ao olhar estes dados é que os carros a combustão estão numa situação muito pior, com vários anos com queda de vendas. E mesmo os crescimentos pequenos não são suficientes para reverter a queda, que acontece desde 2017, segundo este outro gráfico do estudo. Tudo somado, a adoção dos carros elétricos acaba seguindo uma curva tradicional, que, como nas outras tecnologias, terá sua própria história e chegará ao seu limite de participação, que pode ser perto de 100%, como foi o caso dos CDs, ou pode ser menor, como é o caso dos smartphones. E então, comentem o que acharam do vídeo e sugiram novos temas. Inscrevam-se no canal e fiquem ligados. Obrigado por nos assistirem e até o próximo vídeo.